Amém. Glória a Deus. Amados, abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 23, até o capítulo 5, versículo 6. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo seu discípulo Mateus, capítulo 4, versículo 23, até o capítulo 5, versículo 6. Assim diz a palavra de Deus. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Podem se sentar? Iremos agora orar mais uma vez. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque nós estamos aqui atendendo a tua santa convocação. É o Senhor que nos traz para cultuar a ti mesmo. Nós te louvamos, Senhor Deus, por essa oportunidade. Nós pedimos tua bênção sobre cada um que aqui entrou e suas famílias, Pai Santo, e aqueles que também nos ouvem pela internet, que o Senhor aplique, através da iluminação do Espírito Santo, aos corações de cada um dos meus irmãos e irmãs, as verdades que aqui serão expostas, e que nós, Senhor Deus, possamos caminhar contigo em verdade de vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. O tema do sermão de hoje é: quem é você na multidão? Quem é você na multidão? Tenho pregado uma série de sermões no Sermão do Monte. Chegamos no domingo passado até a quarta bem-aventurança, que é a do versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Iremos interromper essa série no mês de agosto, já que é o mês dedicado a missões. Falaremos mais prioritariamente nesse tema, lembrando que esse é o caminho para que a adoração seja levada a todos os povos da terra, até os confins da terra. É a igreja fazer sua missão em Jerusalém, sua cidade, na Judéia, sua circunvizinhança, em Samaria, no seu país, e até os confins da terra. Por isso, nós trataremos deste assunto. Mas agora, então, dando como se fosse um encerramento a 6 sermões seguidos sobre as bem-aventuranças, olharemos para as multidões que seguiam a Jesus. Versículo 23 diz que Jesus estava cumprindo o seu ministério na terra, pregando prioritariamente para os judeus nas sinagogas e para os prosélitos, aqueles que já tinham se convertido à religião de Israel, pregando o evangelho do reino, ou seja, arrependei-vos e credes em mim. O evangelho é exatamente isso. Você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa de um Salvador, que sou eu, Jesus falando. E curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo por sua misericórdia e graça. A fama de Jesus correu então por toda a Síria, além dos territórios da Judéia, da Galiléia, da Pérea, que eram territórios da Samaria, que eram territórios originais de Israel, como herança em Canaã, mas correu a fama na Síria. Trouxeram todos os doentes de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e Jesus, como ele não tem acepção de pessoas, curou a todos. Vieram pessoas então da Galiléia, das 10 cidades, as Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão, território que foi de Israel, por graça de Deus, da além do Jordão, e agora já não era mais parte nem administrativa daquilo que foi o Israel antigo.
Jesus, vendo essas multidões, ele subiu ao monte. Se nós olharmos o texto paralelo de Lucas, ele subiu ao monte para orar, escolheu os seus discípulos, e aproximaram-se os seus discípulos para que, quando ele se assentou, entendessem o ensino de Jesus. Então nós temos aqui o primeiro público das multidões que estava ouvindo Jesus, e é o público prioritário dele. Ele, como um rabi, um mestre, ele estava ensinando aos seus discípulos. Jesus nunca teve interesse em acumular multidões e multidões e multidões. Jesus sempre teve um propósito: fazer discípulos. E desses discípulos, implantar seu reino na terra. Não são os números que impressionam o nosso Deus. Não são campanhas evangelísticas que levam 150 mil pessoas e não sei quantas mil decisões que depois abandonam a igreja que interessam a Jesus. O que interessa a Jesus são aqueles que são realmente comprometidos com o reino. Aqueles que fizeram uma escolha radical de sujeitar toda a sua vida ao senhorio de Cristo. Eu li, durante a nossa liturgia, o texto de Lucas, capítulo 14, dos versículos 25 a 35. E nós vemos que Jesus cobra dos seus discípulos que eles tomem a sua cruz e se apresentem como os que estão dispostos a morrer pelo nome dele, para que o evangelho seja levado a todos os eleitos da terra. Lá ele diz claramente que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e isso nos leva a demonstrar aos outros que o nosso amor prioritário é por Deus, e isso irá aborrecer pai, mãe, esposa, filhos. Nós não podemos querer dizer que somos de Jesus e viver um meio compromisso com Ele. O compromisso com Cristo é radical, e este compromisso os discípulos tinham assumido. Temos outros nas multidões. Temos uma maioria que veio da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, da Síria, que estava curiosa. Será ele mesmo o Messias? Veremos de fato os milagres? Será que ele é o Messias que os fariseus dizem, aquele que seria um Messias que traria para o povo de Israel novamente o controle de todas as terras e implantaria de novo todas as características da religião judaica, como está lá no Pentateuco? Ou será que ele seria o Messias político, que pela força e pelo uso do exército expulsaria e humilharia os romanos? Afinal de contas, há menos de 60 anos eles eram uma nação livre, já que os macabeus tinham conseguido vencer os gregos, e por 100 anos, uma linhagem espúria reinou sobre Israel, pois os macabeus não tinham direito a isso, só a linhagem de Davi, e agora ele seria então esse Messias político? Ou será que ele seria aquele Messias cheio de misticismo e poder esperado pelos essênios? A maioria estava curiosa. Quem é ele? Quem é esse Messias? E eles estavam ali também ouvindo o Sermão do Monte, mas eles não tinham uma entrega verdadeira à pessoa de Jesus Cristo. No meio desses, temos os confusos. Temos pessoas que vão a Jesus, mas ele é só um bom mestre, um homem de elevados valores morais. Ele não pode ser divino. Ele é um bom exemplo a ser seguido e fala de coisas boas, mas acreditam ainda em mérito para a salvação. Acreditam que é pelas obras que eles vão ser salvos. Acreditam que no coração da menor das crianças ainda resta somente bondade. E não reconhece o que o apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não reconhece o que está escrito em Romanos capítulo 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os confusos, eles até se dizem cristãos. Cristãos que não concordam do jeito que os protestantes veem a Bíblia Sagrada. Há erros na Bíblia, mas Jesus é um bom exemplo. Quem sabe nós chegaremos ao nível espiritual dele, seguindo o seu exemplo. Nessa multidão, havia aqueles que já estavam convencidos pelas pregações de Jesus. Já estavam cientes da necessidade de perdão para os seus pecados. Convencidos que eram pecadores, mas que não conseguiriam chegar a Deus de maneira nenhuma. Esses entendem que eles não estão à altura das exigências de nosso Deus, mas eles ainda não responderam ao convite de Jesus. Só estão ali na multidão. Há também os falsos seguidores. Eles têm uma ligação superficial com Cristo. Eles são hábeis em se misturar com a multidão religiosa, se dizendo cristãos. Eles sabem usar o vocabulário, o evangeliquez no nosso caso. Eles sabem sobre Cristo, mas não o conhecem como seu Senhor e não estão comprometidos. Há também aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, como os fariseus, os saduceus, os herodianos, que seguem a Jesus só para ver se existe ali alguma coisa para usar contra ele. Afinal de contas, o ministério de Cristo ameaça suas posições religiosas. Há também aqueles que não entenderam absolutamente nada e não querem entender. Esses, se dizendo religiosos, apostataram da fé e nunca verão a salvação que vem do Senhor. Todos esses estão na multidão. Todos esses estão andando atrás de Jesus. Todos esses precisam fazer agora um diagnóstico sobre as primeiras 4 bem-aventuranças que o Senhor ensinou. Voltemos a elas. Para quem não ouviu as demais pregações, ou quem queira ouvir de novo, o que eu recomendo, estão todos no YouTube da nossa igreja. O Senhor Jesus ensinou, e eu não vou entrar de novo nos textos que eu já preguei da maneira e profundidade que eu já entrei, que bem-aventurados são aqueles que se reconhecem pobres, totalmente sem méritos diante de Deus, totalmente humilhados pela santidade, grandeza, poder do Deus que deu o seu Filho para nos resgatar. Aqueles que sabem que são indignos de se aproximar de Deus e que merecem o julgamento do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E não só reconhece isso uma vez, reconhece isso todos os dias. Bem-aventurado é aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, para entender que Ele é o benfeitor de sua vida, não só o seu Criador, mas seu Salvador. Essa é uma decisão extremamente radical. É uma decisão que diz: o meu ego não reina mais. Jesus reina no meu coração. Como eu disse em algumas pregações, não é aquele método de evangelismo que diz: olha só, primeiro você aceita Jesus como Salvador, e ao longo do tempo, quem sabe, através da ação do Espírito Santo, deixa Ele agir, Ele vai te fazer santo, e aí Ele vai reinar no seu coração. Jesus não será Salvador de quem Ele não é Senhor. Ele deixa isso claro, tanto aqui quanto lá em Lucas 14, do 25 ao 35. O verdadeiro discípulo, então, reconhece essa verdade. Ele é um indigno. Ele não merece a salvação. Ele não a comprou. Ele não a pagou por preço algum. Quem pagou foi Jesus, na cruz do Calvário. Aquele que assim o reconhece e vive nesse estado de auto-humilhação a vida inteira, esse herdará o reino dos céus. E como os discípulos reagiram? Do mesmo modo que Pedro vai dizer em outro momento, quando ele diz: Senhor, para quem iremos? Só Tu tem palavras de vida eterna. Eles continuam se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, mesmo que eles errem, porque eles não deixaram de saber que são pecadores. Como nós vemos na segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqui não é o choro porque nós perdemos alguém, o choro porque estamos doentes,
O choro porque estamos passando fome ou sede ou não temos roupas para vestir. Aqui é o choro que reconhece que nós ainda somos pecadores. E esses pecados que levaram Jesus, o Filho eterno de Deus, o bendito das nações, a ser crucificado pelos nossos pecados. Quando o cristão ainda peca, porque o cristão não deve pecar como prática, mas sim como um acidente em sua vida. Quando ele ainda peca, ele deve chorar amargamente por ter ferido o seu Senhor outra vez. Não só isso, ele precisa chorar por aqueles que ainda andam nos seus pecados e estão ofendendo a santidade do único e verdadeiro Deus. Disso, ele entende que ele deve ser manso de acordo com a Escritura. E manso de acordo com a Escritura é aquele que sabe que ele não tem direito algum. Ele é indigno, continua pecando, e portanto ele não luta pelos seus direitos, mas ele luta pela expansão do reino. E se isso for necessário, assim como Cristo pegou um azorague de cordas para expulsar os falsos de dentro do templo, este cristão verdadeiro, discípulo radical, assim o fará. Ele também lutará por aqueles que têm o seu direito pervertido, mas nunca pelos seus próprios direitos, como nós veremos em todo o Sermão do Monte, Jesus ensinando. Por fim, a quarta bem-aventurança: bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. O discípulo verdadeiro é aquele que tem fome, que busca a Deus em todo o tempo, que quer mais de Cristo, conhecer mais da sua justiça, mais do seu amor. Esses foram aqueles da multidão que se aproximaram de Jesus. Como reagiram os curiosos? Como assim? Eu preciso mesmo me humilhar? Mas esse não é o Messias? Esse não é aquele que estabelecerá o governo da casa de Davi e a glória de Israel novamente? Mas eu já sou filho de Abraão. Como assim me humilhar? O reino do céu já é meu. Por quê? Não estou entendendo. Estou curioso o que ele quer dizer. Será que ele está dizendo aqui, então, como está lá registrado em Lucas, só sobre os pobres? Será que os pobres, que eu sou pobre, né? Sou orgulhoso, mas sou pobre. Mas será que eu vou entrar no reino dos céus, então, já que eu sou descendência de Abraão? E eles não entendem Jesus, os curiosos não podem entender. Eles querem rir em vez de chorar. Eles querem dinheiro em vez de ter falta de coisas. Eles querem buscar seus direitos em vez de se sujeitar a Deus. Eles querem uma vida mansa, religiosa. Ah, Jesus é legal. Olha só, eu até gosto de Jesus, mas eu detesto o fã-clube. Esses são os curiosos da multidão, que até se dizem cristãos muitas vezes, mas não são. Temos aqueles, como eu disse, que são os confusos. Os confusos até falam, sim, verdade, eu não tenho mérito para a salvação mesmo não. Preciso de um Salvador. Mas a partir do momento que o Salvador me salvou, eu sou tão santo quanto Jesus, eu não tenho mais pecado. Essa heresia é pregada aos quatro ventos por aí, no nosso tempo. E nós devemos combater essa heresia, porque os verdadeiros mansos não aceitam que a palavra de Deus seja pervertida. Mas os confusos, eles vão misturando as coisas. Ah, bem-aventurados que choram, quer dizer que se eu chorar agora, porque eu não tenho um carro zero, Jesus vai me atender, eu vou ser farto? É assim que os confusos pensam. Pensam que a religião cristã é uma forma de ganhar alguma coisa. E por isso as falsas igrejas por aí estão cheias de gente que buscam cura, que buscam prosperidade, mas não buscam o discipulado radical. Querem as bênçãos de Deus, mas nunca o Deus das bênçãos. E eles continuam acreditando que se eles se esforçarem, se eles pagarem o preço, eles terão mérito em sua salvação. Os confusos não entenderam o que Jesus disse. Mas nós temos um quarto elemento na multidão, que são aqueles que estão convencidos. Eles ainda não são discípulos, mas quando eles ouvem as palavras de Jesus,
elas vêm como uma flecha afiada em seu coração. A estes, as palavras de Jesus fazem sentido, mas eles ainda não entenderam que Jesus é o Salvador que eles precisam. A estes, meus irmãos, os convencidos, nós, os verdadeiros discípulos, devemos abraçar. E devemos continuar encucando a flecha, porque quando diz lá, encuca no coração da criança, é como se estivesse falando no hebraico, afia a tua flecha e lança diversas vezes no coração, até que ela faça o efeito que deve ser feito. Aqui é o que está sendo dito. Esses são os que têm, sabem, eles precisam de perdão. Eles não têm méritos. Eles sabem que são pecadores, mas eles ainda não têm a fome e a sede de justiça, de buscar a Deus em todo o tempo. E você sabe em quem que eles precisam ver isso? Em nós, que nos dizemos discípulos de Jesus. Uma igreja morna, cristãos mornos, não levarão os convencidos até a fé. É preciso um compromisso radical com Jesus, para que as pessoas vejam o que significa seguir o Mestre. É preciso colocar a trave da tua cruz, para que os outros vejam que você é de Jesus e não deste mundo. E os falsos seguidores? Aqueles que têm uma ligação superficial com Jesus, até se reconhecem como membros de igreja, aqueles que dizem e têm orgulho de que a sua família já estão há séculos na fé evangélica, mas não têm nenhum compromisso com Jesus, não participam dos cultos, não buscam participar dos evangelismos, não buscam conhecer mais do Senhor, gastam seu tempo com outras coisas, mas, por algum motivo, ainda querem se manter próximos da igreja. Como esses viram os discursos de Jesus, os falsos seguidores? Jesus está falando do que será o novo céu e a nova terra. Jesus não está falando deste tempo aqui, não. Nesse tempo aqui, logo depois ele vai falar, a gente não vai dar outra face, não. Nem vou mandar nenhuma milha com quem nos demandar. Não, eu estou nessa para ser feliz, para ter ganho, para ter amigos. Não, longe de mim ofender alguém com a verdade de Jesus, de maneira alguma. Eu sou o Senhor cara legal, o religioso gente boa, que todo mundo se aproxima de mim. Esses são os falsos seguidores. Eles não têm compromisso e eles não querem aprender de Jesus, só querem buscar o ganho. Então, quando eles ouviram Jesus dizendo, tenha fome e sede de justiça, não posso abrir mão dos meus divertimentos. Não posso abrir mão daquelas coisas que eu tenho direito. O quê? Ser manso desse jeito? Como Jesus foi? Não. Chorar? Para quê? Por que eu devo chorar pelos pecados dos homens? Por que eu devo chorar pelos meus pecados? Que pecado que? Eu já sei o que tem que fazer. Vou lá e entrego o dízimo da hortelã, da pimenta, das menores das sementes. Sou melhor do que aquele publicano. Ou, não, estou rico, abastado, não preciso de mais nada. Vou fazer armazéns para guardar aquilo que a minha safra foi boa e aproveitar essas coisas. Existem aqueles que se dizem de Jesus, mas não são. E há aqueles que são apenas fariseus ou saduceus. Os saduceus erraram pela mão esquerda, retirando da palavra de Deus o que ela tinha para ensinar. Os fariseus, pela mão direita, acrescentaram aquilo que não tinha na palavra. Eles fizeram aquilo exatamente que o Senhor falou para Josué nunca fazer. Esses são os falsos religiosos. E eles estão montando negócios de sucesso que se dizem igrejas. Eles olham para Jesus e as demandas do discipulado e dizem, as pessoas não virão. Os bancos ficarão vazios.
Vamos a falar daquilo que agrada aos homens. Vamos ter um belo conjunto musical para que eles venham até nós. Se preciso, contrataremos aqueles que estão nos bares. Vamos pintar as paredes de preto e apagar as luzes para fazer um efeito emocional nas pessoas, para que elas venham para o nosso negócio para poder soltar o dinheiro. Vamos ser líderes, caras legais, para que as pessoas, ao ouvir o nosso chamado para fazer alguma ação social, venham todas fazer, mas nunca tenham um compromisso radical com Jesus. O compromisso que é o compromisso de se humilhar diante das poderosas mãos de Deus. Ser alguém que chora pelos seus pecados, que é manso, mas mansidão é poder sob controle, que tem fome e sede da justiça de Deus. Essas 4 primeiras bem-aventuranças estão totalmente ligadas a amar a Deus sobre todas as coisas. Observe. Se você é alguém que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, você aborrece os outros nesse mundo. O mantra deste mundo é: você tem que se exaltar, ser uma pessoa forte. O mantra desse mundo foi ensinado por Nietzsche. Mate a religião e seja tudo o que você pode ser, o super-homem que a humanidade é destinada a ser. Esse é o mantra do mundo. Nossos pais nos ensinam a buscar ser bem-sucedidos neste mundo, através das nossas profissões e outras coisas como essa. Eu que não vim de um lar cristão. Mas Jesus ensina a buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E buscar em primeiro lugar o reino significa se humilhar diante das poderosas mãos de Deus. Esse foi o caminho de Cristo. Ele sendo Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Na aliança da Trindade, na aliança da regeneração dos homens, ele, Jesus, se propôs a se humilhar, tomar a forma de servo, viver uma vida perfeita, morrer numa cruz em nosso lugar, esperar de Deus a sua ressurreição, sendo que Ele mesmo tinha poder para isso, e Ele mesmo retomou sua vida, mas deu glória ao Pai e não a si mesmo. Está sentado como Rei do Universo, porque o caminho de Deus é quando aquele que se auto-humilha e o busca, Ele mesmo tratará de exaltar. E Deus exaltou o seu Filho acima de todo nome, e lhe deu a glória que está acima daquela glória eterna que só Deus pode ter. O caminho do discipulado é o caminho de seguir Jesus, nos seus pensamentos, nas suas ações e, se preciso, nas suas chagas. Ser cristão não é um caminho para a vida mansa. Se você quer uma religião de conforto, não seja cristão. Porque ser um pequeno Cristo significa que os homens cuspirão no teu rosto, te apedrejarão, negarão a você oportunidades e, se necessário, te matarão. Tentarão te eliminar da praça pública, como têm tentado fazer de todas as maneiras. Tirarão de você seus direitos, seus bens, e você ainda chorará por eles que estão pecando contra Deus. Porque o Senhor nos ensinou a amar os nossos inimigos. Ser cristão, amados, é ter fome e sede. Fome e sede. Não de comida e bebida como matéria, apesar de ser uma necessidade do corpo. Mas responder como Jesus respondeu aos discípulos, quando voltaram naquele poço em Samaria, e eles perguntaram: mestre, come! E Jesus falou: não, eu tenho outra comida para comer, que é fazer a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ter fome e sede de justiça, é isso. Encerrando esse sermão,
Você que está aqui e está me ouvindo pela internet, você precisa fazer um diagnóstico da sua vida. Você precisa ver aonde você está nesta multidão. Se você já tomou uma decisão radical de seguir a Jesus, lembrando que radical é aquilo que vem da raiz, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ou se você é um curioso, ou você é alguém que é convencido, mas ainda não se entregou a Jesus, ou você é apenas um falso religioso, alguém que está aqui e no final será contado entre os apóstatas. Hoje ainda a porta da salvação está aberta. Hoje ainda o caminho do discipulado está aberto. Hoje ainda você pode ser mais parecido com Jesus. Você pode ser um verdadeiro discípulo. Por muitos anos a Igreja Evangélica Brasileira está ensinando um falso evangelho. Um evangelho pela metade. Um evangelho que não confronta homens. Um evangelho que não busca viver aquilo que Deus mesmo ensinou. Nossas igrejas precisam de um verdadeiro reavivamento. E o verdadeiro reavivamento não é bagunça. O verdadeiro reavivamento é um voltar à palavra de Deus e vivê-la para a glória de Deus, para que aqueles que são dele sejam alcançados. Que esse compromisso radical seja o seu. Porque, como Josué disse, e nós podemos também dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Espero que você também possa dizer assim. Que Deus aplique a sua palavra ao teu coração e que nesse semana